Olá, começa agora o Panorama TVC. Nessa edição vamos falar sobre os casos de violência contra servidores em espaços públicos da cidade. O Panorama de hoje traz também informações sobre os 77 anos do Instituto dos Cegos de Rio Preto. Nós iniciamos essa edição apresentando os projetos que começaram a tramitar na Câmara nos últimos dias no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na diretoria legislativa projeto de lei complementar que institui a diária especial por jornada extraordinária municipal e estabelece nova tabela de vencimento para os integrantes da Guarda Civil Municipal. O prefeito Fábio Cândido também é autor da proposta que inclui os médicos especialistas e generalistas no regime especial de trabalho para profissionais de saúde. O Executivo também é autor de mais 2 projetos de lei complementar que criam mais de 300 cargos variados na Prefeitura. 2 projetos de decreto legislativo concedem honrarias do poder público. O de Anderson Branco outorga o título de empresa cidadã à SEMP Corretora de Seguros. E o de Tadeu de Lima concede a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto ao senhor Nelson Williams Fratoni Rodrigues. O colegiado de vereadores apresentou o projeto de emenda à lei orgânica que estabelece que 50% do valor das emendas impositivas de cada gabinete deverá ser pago até o dia 30 de julho e os outros 50% restantes até o dia 30 de outubro. O vereador Dinho Alamar propõe que todo ano, em agosto, seja realizada a Semana Municipal Quebrando o Silêncio, direcionada ao público infanto-juvenil, com palestras educativas e distribuição de material sobre abuso físico e sexual. Também com foco na proteção das crianças e adolescentes, Jorge Menezes pede que seja instituída na cidade campanha de combate à cyberpedofilia e adultização. Foi protocolada a proposta de lei de Anderson Branco, que dispõe sobre a proibição de pessoas em situação de rua dormirem em vias públicas defronte a imóveis residenciais e comerciais. Pedro Roberto quer, por meio de lei, que a Associação Amigo dos Mananciais, a AMA, seja declarada de utilidade pública. Também tratando de entidades de utilidade pública, Tadeu de Lima faz correção em dados cadastrais do Instituto Construindo Histórias. Nessa semana também foram protocoladas 243 indicações, 33 moções e 30 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. Durante a 30ª sessão ordinária do ano, os vereadores de Rio Preto aprovaram 8 projetos. Entre eles está o que amplia a duração das sessões ordinárias. Confira. Confira o resultado das votações da 30ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de agosto na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Em regime de urgência, ou seja, votado tanto em primeiro quanto em segundo turno na mesma sessão, foi aprovado o projeto de resolução de Alex de Carvalho. A matéria amplia de 4 para 6 horas o tempo regimental das sessões ordinárias na Câmara. As reuniões terão início às 2 horas da tarde e término às 8 da noite. Também em urgência foi dado parecer favorável ao projeto de lei complementar do Executivo, que cria 9 cargos para professor de educação básica, PEB 1, a serem preenchidos por meio de concurso público. Ainda do Executivo foi aprovada em segunda discussão a proposta que cria o Programa Municipal Rio Preto Sem Dengue, A Luta é de Todos, prevendo o pagamento de R$ 150 aos agentes por cada sábado trabalhado na campanha. Em segundo turno, foi aprovado o projeto que abre no orçamento do município crédito adicional especial no valor de R$ 60 mil, conforme convênio a ser firmado com o governo do estado para a realização do evento esportivo 100 quilômetros dos Véios do Posto. Em primeira análise, recebeu parecer positivo o projeto que institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil para financiamento de ações de prevenção e recuperação de desastres, além de socorro e assistência à população atingida. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei de Bruno Moura. A medida institui o programa Primeiro Passo no Esporte, visando a arrecadação de calçados e materiais esportivos
para serem destinados a crianças e adolescentes em projetos sociais. Essa proposta foi aprovada em segundo turno. Já em primeira análise, foi dado parecer positivo ao projeto de Felipe Alcalá. A medida determina que a rede municipal de saúde forneça aparelhos de monitoramento contínuo de glicose para pacientes com diabetes tipo 1. De autoria de Luciano Julião, foi aprovada em primeira discussão a matéria que permite o parcelamento em 2 vezes da taxa de religação de água e esgoto do SEMAI para os beneficiários da tarifa social. 2 vetos relacionados a projetos de lei de Eduardo Tedeschi foram rejeitados. A primeira proposta exige a inclusão do CPF, da idade e do telefone do paciente em receitas médicas, além da emissão das receitas em 2 vias nos casos de medicação controlada, de uso contínuo e de antibióticos. Rejeitado também o veto que pretendia barrar a poda social. A medida visa garantir o serviço de poda de árvores e recolha de galhos gratuitamente a munícipes inscritos no Cadastro Único. 2 propostas tiveram a análise adiada. Para o projeto do Executivo, que autoriza servidores a venderem 30 dias de licença-prêmio sem perder outros 30 dias, foi solicitada a vista por uma sessão. Essa matéria constava na pauta em urgência. E para o projeto de Júlio Donizete, que obriga a realização de exame toxicológico para os vereadores, foi solicitada a vista por 2 sessões. Essa proposta constava na pauta em primeira discussão. As matérias aprovadas em segundo turno seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Fábio Cândido. Já os projetos aprovados em primeira análise voltam à pauta em breve para serem votados quanto ao mérito. Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara de São José do Rio Preto você encontra no site do Legislativo. Basta acessar riopreto.sp.leg.br. E a Câmara Jovem de Rio Preto realizou a 4ª sessão ordinária do ano. Veja quais foram os projetos aprovados. Os vereadores jovens de São José do Rio Preto realizaram a 4ª sessão ordinária do ano. Na primeira parte da sessão, os estudantes discutiram requerimentos, moções e indicações sobre temas de assunto de interesse da população, como obras em vias públicas, construção de calçadas e limpeza de terrenos. Depois, reuniram-se em comissões para debater os projetos em pauta de autoria da Câmara Jovem. Foram aprovados os projetos para a criação do Programa de Conscientização sobre a Gravidez na Adolescência nas escolas do município, projeto que dispõe sobre a justificativa de atraso escolar em decorrência de atraso no transporte público coletivo e projeto de lei que sugere a criação do concurso de redação ou podcast O Futuro Mora Aqui, com o tema Como eu posso melhorar minha cidade. Foi rejeitado o projeto que sugeria alteração no regimento interno da Câmara Jovem para que os vereadores tivessem imunidade parlamentar. Os projetos aprovados pela Câmara Jovem são enviados como sugestões para o Poder Executivo. O plenário da Câmara de Rio Preto abrigou cerimônia solene em homenagem ao empresário Júlio César Antônio. Veja como foi. A Câmara de São José do Rio Preto realizou sessão solene em homenagem ao empresário Júlio César Antônio, proprietário da Mare Rio Pescados. Ele recebeu o título de reconhecimento público. A outorga da honraria cumpre decreto de autoria do vereador Jean Dornelas. A cerimônia contou com a presença de autoridades políticas, entre as quais estavam vereadores, representantes do Executivo Municipal, além dos deputados federal Paulo Bilinski e estadual Itamar Borges. A homenagem reconhece os relevantes serviços prestados por Júlio César Antônio à comunidade riopretense, em especial na colaboração com o desenvolvimento do município nas áreas econômica e social. A empresa comandada por ele, criada em 2003, é destaque no comércio de pescados. Negocia com mais de uma dezena de países a importação de peixes e frutos do mar. Além disso, desenvolve ações de responsabilidade social em benefício de várias instituições do terceiro setor. Então, quero usar essa oportunidade para inspirar a todos a se envolverem mais em suas comunidades. Ajudem a fazer a diferença na vida das pessoas. Sejam voluntários, sejam doadores, sejam amigos. Eu estou comprometido em continuar trabalhando
para fazer a diferença em nossa comunidade. Esse título veio a carimbar e chancelar minha história com São José do Rio Preto. Muito obrigado a todos. A audiência pública na Câmara debateu as garantias e regras para a venda de carros usados na cidade. A TV Câmara acompanhou. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e Defesa do Consumidor realizou audiência pública para tratar sobre a garantia de direitos e transparência entre garagistas e consumidores. O vereador Jean Dornelas comandou o debate. Ele explicou que seu gabinete tem recebido denúncias de garagens que estão vendendo automóveis usados sem qualquer garantia. O vereador disse da figura do carro de repasse, aquele veículo que o garagista diz ser de um amigo ou de um conhecido e que, na verdade, estaria vendendo por um favor e que não faria parte da frota da empresa. Jean explicou que se o carro está sendo negociado dentro da garagem, a compra deve seguir sempre o Código de Defesa do Consumidor. No entendimento de Dornelas, um carro já com uso pode sim ser vendido sem garantia, mas é preciso que isso seja explicitado no contrato e que o valor da venda seja com desconto e que o carro esteja em condições de uso. Também participaram da audiência a assessora do Procon Rio Preto, Angelita de Oliveira Reis, e a advogada Nayara Ferreira, da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Rio Preto. Os garagistas da cidade foram representados por Éder Vasconcelos Leite, advogado da ALVA, Associação dos Lojistas de Veículos Automotores do Noroeste Paulista, que tem cerca de 40% dos garagistas de Rio Preto como associados. A Comissão Especial de Inquérito, que investiga irregularidades trabalhistas, faz rodada de depoimentos com a secretária da Educação e representante da empresa. A Comissão Especial de Inquérito, que investiga empresas terceirizadas contratadas pelo município de São José do Rio Preto, realizou mais uma rodada de oitivas. A secretária municipal de Educação, Renata Azevedo, foi ouvida a respeito dos contratos de prestação de serviço a unidades escolares de Rio Preto. A empresa WWS, que terceiriza os auxiliares de limpeza para a pasta, não vem pagando os acordos trabalhistas a cerca de 600 funcionários. A segunda oitiva seria com Rubens Dati Neto, representante da WWS, que não compareceu. A comissão ouviu também Luiz Carlos Ribeiro, da Producev, que representou Carlos Gomes Adão, que foi convocado pela SEI, mas não pôde comparecer à oitiva. Ribeiro explicou que a empresa teve problemas pontuais de início de contrato, mas que a situação já está resolvida. A última oitiva do dia seria realizada com o representante do grupo GF, Gilmar Ferreira da Silva, que não compareceu. É a segunda vez que a empresa deixa de atender ao chamado da SEI, que investiga os contratos com terceirizados. O presidente da comissão, Fabiano de Jesus, afirmou que o empresário deverá ser conduzido de maneira coercitiva para prestar esclarecimentos na Câmara. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre os casos de violência contra profissionais da saúde em Rio Preto. Eu volto já. Chegar, respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles.
O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Leis municipais garantem descontos ou isenção do imposto predial e territorial urbano para parte da população de São José do Rio Preto. Tem direito ao desconto de 50% do IPTU, proprietário de imóvel que fique de frente para a rua de Feira Livre, aposentado ou pensionista com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Ficam isentos do pagamento do imposto moradores dos loteamentos Alphaville, proprietário de imóvel cedido para uso exclusivo da União, Estado ou município, associação cultural e entidade de utilidade pública, desde que estabelecidas por lei municipal, imóvel residencial ou comercial situado em área atingida por desastre natural, enchente ou afetado por obras de grande porte, proprietário de um único imóvel com renda familiar de até 3 salários mínimos e que seja doente de câncer em tratamento, portador de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica. O benefício é estendido ao proprietário que tenha cônjuge, dependente legal, pais e filhos nessas condições de saúde e que seja morador do mesmo imóvel. O requerimento para desconto ou isenção do IPTU deve ser feito no Poupa Tempo ou no Ganha Tempo Cidadão. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. O Panorama TVC está de volta e nós falamos agora sobre os casos de violência contra servidores públicos em Rio Preto. Quem está aqui com a gente é a Graziele Domingues, auxiliar de enfermagem, que vem representando o Sindicato dos Servidores Públicos de Rio Preto. Graziele, muito obrigada pela sua presença aqui no Panorama. Eu que agradeço. Bom, você participou aqui da última sessão ordinária da Câmara, da Tribuna Livre, e veio falar justamente sobre esses casos de violência que têm aumentado aí as ocorrências, não é? Você, como profissional da saúde, conhece essa situação no dia a dia. Gostaria que você começasse falando, então, o que vem acontecendo nos postos de saúde em Rio Preto e também em outros setores. Na verdade, nos últimos tempos, né, sempre ocorreu violência, sempre ocorreu situações, mas era esporádico. Uma hora acontecia numa unidade, outra... E aí passava um tempo de paz, né? Só que agora virou rotina. Todos os dias agressão verbal, todos os dias... E assim, frequente agressão física. E assim, tomou uma proporção tão grande que os profissionais estão com medo de que eles possam até serem mortos nos locais, porque assim, está muito violento. A gente teve uma profissional na unidade que eu trabalho que ela foi tão agredida que quebrou o nariz dela. Ela precisou de afastamento, ela teve lesões muito sérias, ela tinha feito uma cirurgia neurológica que, assim, o problema dela foi muito grave. E, assim, se os outros profissionais não contêm o agressor, ela poderia ter sido morta. Então, assim, a gente está vivendo isso em meio a uma situação no qual
a saúde em si já é muito vulnerável. Só que você ter o profissional sem condições de trabalho é muito ruim, porque a gente não quer trabalhar nesses lugares, a gente não quer continuar nesses espaços. A gente tem um abandono do trabalho muito grande. A secretaria, inclusive, eu acabei obtendo essa informação, que eles não estão conseguindo repor o quadro de profissionais. As pessoas não querem trabalhar nas UPAs, não querem trabalhar nas unidades por medo. É a principal causa. Sempre se contratou apenas dizendo onde a pessoa poderia ir trabalhar. Hoje não, a pessoa primeiro vai ao local, ela dá uma olhada e vê se ela vai conseguir trabalhar ali, e eles não estão conseguindo preencher o quadro. A gente está falando aí de profissionais dos setores administrativos, dos próprios profissionais de saúde, como você que é auxiliar de enfermagem, né? Isso. Todos acabam sofrendo com essa situação. Sim, não existe aquele profissional que não tá sofrendo com as agressões. Teve um período que era mais com o pessoal da enfermagem ou com os administrativos, mas a gente está tendo muitos casos com os médicos também. Porque até então, o profissional médico ele acabava sendo mais protegido. Mas hoje não, hoje a agressão está geral com todos os profissionais, infelizmente. E quais são as reclamações dessas pessoas? Por que eles chegam até esse ponto de agredir um profissional? Existe algumas situações que a gente leva em consideração. Muitos reclamam da demora do atendimento, só que por mais que a gente faça mais rápido, saúde não é brincadeira, saúde é muito sério. A gente fazer um atendimento rápido pode significar que aquele profissional não viu exatamente o que a pessoa tinha. Ele pode não ter percebido uma gravidade, né? E pode também correr um erro no preparo, por exemplo, de uma medicação. Então, você pedir que o profissional atenda muito rápido ou que o profissional faça tudo correndo, se a gente pode, ao invés de melhorar o quadro do paciente, levar ele ao óbito. Então, a gente tem essa situação, que é a demora. A gente tem a questão das transferências, que às vezes demora um pouquinho para conseguir, por conta de vaga nos hospitais. A gente teve em Rio Preto uma perda de hospitais muito grande. A gente tinha, até no começo dos anos 2000 ali, a gente tinha três hospitais que atendiam o SUS. No final de 2016, a gente perdeu o IELAR, que também atendia SUS. A gente tem a Santa Casa como referência para o município. E o hospital de base, que atende regional, ele atende pacientes do estado. Então, as vagas para Rio Preto é muito pouco. Só que a população aumentou. A população de Rio Preto dobrou desse período. E a gente também tem muitas pessoas que vêm de fora para esse atendimento. Então, assim, por mais que a gente faça mais rápido, a gente faça o nosso melhor, para a pessoa que está esperando, sempre é pouco, sempre é muito lento. E eles não entendem essa logística do atendimento, porque a prioridade é aquele atendimento com eficiência naquele momento, não a gente correr com o atendimento, correr com a transferência, porque às vezes você corre com uma transferência e o paciente fica instável. E nesse período, ao invés de melhorar o quadro dele, você agravar. Então, assim, para quem está esperando, parece que a gente está atrasando, a gente está fazendo o corpo mole, não é assim que funciona. A gente tem que fazer o melhor para garantir a saúde daquela pessoa. Isso justamente o que eu ia comentar, né? A população deve entender que existem protocolos que devem ser seguidos e que os pacientes que estão em situação mais grave serão atendidos primeiro, é isso? Sim, e o principal é a gente compreender que a gente precisa trabalhar pensando na segurança do paciente. A gente tem algumas normas dentro do nosso trabalho que eles visam a segurança do paciente. Às vezes é uma prescrição errada, uma prescrição que a pessoa é alérgica e a pessoa não esqueceu de perguntar, o outro profissional não perguntou, isso pode levar a uma situação muito grave, né? Medicação em pacientes que não está correto. A gente precisa fazer tudo com muito cuidado, né? O erro médico, e durante muito tempo, ele foi dos principais problemas dentro do serviço de saúde. E você fazer com atenção, ele demanda tempo, demanda cuidado, né? E não dá para você não cuidar da vida de quem você está cuidando, né? Isso é o bem maior.
Bom, Griseli, você veio até aqui à Câmara Municipal durante a sessão para pedir aí um apoio dos vereadores, do Poder Legislativo, para que haja mais políticas públicas no sentido de proteger os profissionais da saúde e também de outros setores que acabam sendo vítimas dessas agressões. Inclusive, recentemente tivemos uma agressão a uma servidora pública do esporte, Secretaria Municipal de Esporte, lá no Júpiter Olímpico, né, que acabou sendo fechado temporariamente. De que forma você considera que o Poder Legislativo pode apoiar aí essa situação? A gente vem clamando, né, junto ao prefeito para que ele faça algumas estratégias de segurança e os vereadores eles precisam apoiar essas propostas, né? Sempre que o prefeito manda para essa casa uma proposta, os vereadores eles têm que compreender e nos apoiar na hora da votação. Existem também algumas coisas que a gente pede para os vereadores, por exemplo, o vereador Renato Pulpo, ele trouxe algumas solicitações como a identificação dos acompanhantes, porque a gente não sabe quem é esse agressor. A pessoa chega na unidade, ela está acompanhando, a gente tem o nome do paciente, mas a gente não tem uma identificação desse agressor, a gente não sabe quem ele é. E todos os lugares que você vai, você se identifica. Aqui mesmo na Câmara, quando eu quero participar de uma sessão, eu dou o número do meu documento. Eles sabem onde eu moro, eles sabem quem eu sou. Se eu fizer alguma coisa aqui, se eu quebrar alguma coisa, eu vou ser localizada. E isso é importante porque isso pode inibir identificação, a proteção das unidades. A gente tem hoje as unidades muito vulneráveis, com fácil acesso. Você tem várias portas de entrada, a gente tem também poucos seguranças. Mas a gente tem aqui em Rio Preto a Guarda Municipal. E a Guarda Municipal ela poderia também nos ajudar. E para que a Guarda Municipal esteja nesses locais, essa lei tem que vir da prefeitura e os vereadores apoiarem, né? Ele tem que determinar, junto com o secretário de Segurança Pública, que, olha, vamos proteger o nosso patrimônio. E a gente lembrar que o patrimônio não é só prédio, não é cadeira, não é mesa, o patrimônio também são os trabalhadores. Porque se você não tiver trabalhador, você pode ter o prédio mais bonito do mundo que nada funciona. Saúde não é a gente não está lidando com máquina. A gente cuida das máquinas, a gente cuida das engrenagens, mas se a gente não tiver a nossa mão do trabalhador para que a máquina funcione, não adianta ter a melhor máquina do mundo. Seria, então, uma união de esforços, né, um diálogo para trazer estratégias para a proteção dos servidores em todos os setores. Quando eu vim aqui, na verdade, eu busco, né, que a gente tem algumas comissões aqui de segurança pública, a gente tem a Comissão da Saúde, que podem unir forças e pensar em estratégias junto ao prefeito para que diminua essa onda de violência. A gente tem um prefeito, graças a Deus, que ele vem da segurança pública, ele conhece isso melhor do que ninguém, ele conhece muito mais do que eu. Na verdade, eu estou dando ideias aqui, que é o que vem à minha mente, mas eu tenho certeza que ele sabe muito mais como ele poderia fazer e a gente pede o apoio dos vereadores porque a gente sabe que os vereadores, quando eles apoiam boas propostas, a gente consegue fazer com que tudo melhore, né? A gente tem várias ações aqui que a gente percebeu que houve bastante melhora, que a gente teve a população sendo agraciada com tantos benefícios e se os vereadores olharem por nós, se o prefeito olhar para a gente, se o secretário trouxer essa segurança para a gente vai conseguir repor o quadro, a gente vai conseguir com que os trabalhadores trabalhem melhor, porque quando você trabalha com medo é muito difícil. Com certeza. Bom, para a gente finalizar, gostaria que você falasse de que forma a população pode colaborar aí no dia a dia dos postos de saúde, das unidades de saúde, e também nos outros setores que sofrem com esse tipo de violência. Eu acho que assim, o respeito é o principal. Eu respeito você, e você me respeita. Isso para que a gente possa fazer um bom atendimento, para que a gente tenha um bom relacionamento. Conhecer o sistema de saúde. A atenção básica é a porta de entrada do sistema de saúde, não a UPA. A UPA é porta aberta para quando você estiver doente, quando você estiver passando mal. Mas quando você estiver precisando de um atendimento que seja acompanhamento, que esse acompanhamento seja feito na atenção básica. Fortalecer a atenção básica é o principal, porque se você consegue o seu atendimento na UBS, você vai diminuir o atendimento na UPA.
e aí você vai diminuir a demora, você vai ter uma eficiência na sua saúde, você vai cuidar. E eu sempre penso o seguinte, a gente precisa cuidar da saúde para não precisar cuidar da doença. Tá certo, Graziele, muito obrigada pela sua participação e a TV Câmara à disposição aqui para quando vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigada por me abrir esse espaço. Obrigada. Bom, e a Agricultura disponibilizou o endereçamento digital para produtores rurais. O código funciona como um CEP rural, garantindo acesso a serviços de entrega, atendimento de emergência e segurança. A Prefeitura de São José do Rio Preto, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, passou a oferecer gratuitamente aos produtores rurais do município o endereçamento rural digital, um código que funciona como um CEP rural personalizado, garantindo mais praticidade, segurança e inclusão digital no campo. O ERD utiliza a tecnologia PlusCode do Google para identificar com exatidão a entrada principal de cada propriedade ou estabelecimento rural. O código é composto por 10 ou 11 caracteres alfanuméricos baseados na latitude e longitude do local, podendo ser inserido em aplicativos como o Google Maps e o Waze para traçar rota direta até o destino. O ERD facilita o acesso às propriedades por serviços de entrega, atendimentos de emergência e segurança e contribui para melhorar a mobilidade e a integração entre o meio rural e urbano. Os produtores interessados podem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, localizada na Rua Daniel Antônio de Freitas, 115, no Distrito Industrial, lá no recinto de exposições, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, portando documentos pessoais com foto e comprovante de posse ou direito de uso da propriedade. Outra opção é gerar o código pelo aplicativo oficial do programa. Após o cadastro e o envio da foto da frente da propriedade, a equipe técnica da Secretaria Estadual faz a validação e informação e disponibiliza o ERD ao produtor. E nesta semana se encerra o Agosto Dourado, uma campanha de incentivo ao aleitamento materno. Para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente no estúdio da TV Câmara a gerente do Banco de Leite Humano, a Priscila Teodoro. Boa tarde, Priscila. Muito bem-vinda. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agradeço o convite para estar com vocês aqui hoje, com os nossos telespectadores, para falar a respeito aí do Agosto Dourado e a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Bom, agosto já está se encerrando, mas esse assunto é sempre muito importante durante o ano todo. O aleitamento materno é uma questão de saúde aí para os nossos bebês e que dura para a vida toda, né, Priscila? Como que está a situação hoje do Banco de Leite? Hoje, com relação ao nosso estoque de leite humano, que é enviado para as UTIs neonatais do município, nós estamos conseguindo atender a demanda. No entanto, nós sempre precisamos de doações, porque nós atendemos um volume alto, né? Em média, 120 bebês por mês internados nas 4 maternidades do município, nas UTIs neonatais, e temos uma distribuição aí, média mensal de aproximadamente 150 litros de leite pasteurizado por mês. Ou seja, sempre precisamos. Precisam de muitas doadoras, né? Então, para quem não sabe ainda, eu queria que você explicasse como funciona o banco de leite, quem pode fazer essa doação. Isso, todas as mulheres que estão amamentando os seus bebês, elas são potenciais doadoras de leite materno. Elas precisam estar saudáveis, né? Nós solicitamos alguns exames realizados no pré-natal, caso elas não tenham, o banco de leite coleta também sem custo, tudo de forma gratuita. Caso a mãe já saiba fazer a ordenha, nós conseguimos fazer o cadastro por telefone. Nossa motorista leva o frasco até a residência dela, ela coleta e congela em casa e uma vez por semana o banco de leite busca esse leite na residência. Caso a mãe não saiba coletar o leite, é necessário pelo menos ela ir uma única vez ao banco para aprender a coletar e dar início à sua doação. Então é bem prático, nós tentamos facilitar ao máximo para a mamãe. Esse é um momento difícil para muitas mães, né, de começar a iniciar a amamentação. Vocês também dão essas orientações para quem tem dificuldade de amamentar o próprio bebê? Sim, claro. O Banco de Leite tem uma equipe multiprofissional, né? Temos pediatra, enfermagem, psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista, para estar aí auxiliando a mulher e toda a família com relação a potencializar e também sanar as dúvidas relacionadas ao aleitamento materno e as dificuldades apresentadas também. Bom, para a doação de leite, são bebês que estão vulneráveis, né?
existe um critério aí, existe qualidade, tipos diferentes de leite materno? Como que vocês fazem essa análise? Ah, sim. Todo leite doado, ele passa por um processamento, controle de qualidade no banco de leite para depois ser distribuído. Então, existe sim. Tem a fase da lactação, esse leite ele pode ser um colostro, um leite de transição, um leite maduro, né? E nós também fazemos uma análise no leite relacionada ao teor de quilocaloria, de gordura, que essas informações são essenciais para o bebê prematuro internado na UTI. Se é um bebê que vai iniciar a dieta, utilizamos um leite mais magrinho, para que o intestino dele suporte essa alimentação. Para aquele bebê que já está na fase de engorda, só aguardando para ter alta hospitalar, é um leite um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais calórico. Então, há uma seleção prévia nesse leite sim, além da cultura para saber se o leite está ok e não tem presença de micro-organismo para só depois ser distribuído para os prematuros. E você falou que todas as mães que estão amamentando são potenciais doadoras, né? Mas ela precisa passar por algum exame médico antes? Olha, no banco de leite nós fazemos uma entrevista, uma triagem dessas mulheres, né, que se candidatam a doadoras e nós aproveitamos os exames da carteirinha do pré-natal, que são exames bem recentes e bem completos. Caso tenha necessidade de uma entrevista com a médica do nosso banco, né, essa mulher é convidada, a médica realiza essa análise, né, mas a maioria dos casos não. Pelo pré-natal, pela entrevista por telefone, nós conseguimos esclarecer todas as dúvidas e nós temos os resultados dos exames em mãos. Caso seja necessário, nós recoletamos esses exames sim. Bom, e para a mãe fazer para a mãe fazer essa doação em casa, né? Existe algum preparo especial? Vocês dão todas essas orientações para ela? Sim, sim, ela recebe as orientações de forma verbal e por escrito. Então, vai ali um roteirinho de como ela se preparar para poder fazer essa coleta, esse congelamento, a higiene para estar coletando leite, o armazenamento ali no domicílio. Ela recebe todas as orientações necessárias. E toda doadora tem disponível também um WhatsApp do Banco de Leite Humano, que ela pode tirar suas dúvidas entre as 7 da manhã e as 17, né, no final do dia. Suas dúvidas relacionadas à coleta, tudo que ela tiver dúvida, ela pode mandar uma mensagem lá que a gente responde para ela. E Priscila, qual que é o impacto dessa doação para os bebês que estão na UTI neonatal? Bom, o leite materno ele é essencial, ele possui todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento de um bebê saudável. Para um bebê de UTI, ele é ainda mais importante, porque além dos nutrientes, ele fornece também os anticorpos, que para o bebê prematuro, que já tem um déficit de anticorpos no organismo, ajuda a fortalecer a imunidade dele, os nutrientes que ajudam a terminar essa formação do sistema neurológico, do sistema gastrointestinal. Então, o benefício é trazer mais saúde ainda para o bebê prematuro e colaborar, né, para uma alta mais precoce junto com os outros cuidados intensivos da UTI neonatal. Além da importância, né, da doação do leite materno, vocês sempre fazem campanhas aí de conscientização da importância da amamentação também, né, para que as mães amamentem seus filhos. Como tem sido essa questão nos últimos anos? Você que já está há bastante tempo aí no comando do Banco de Leite de Rio Preto, você percebe que as mulheres têm mais consciência da importância da amamentação? Eu acredito que tem caminhado para uma maior consciência sim, né? Principalmente com o advento aí da questão da digitalização, então as pessoas recebem bastante informação, estão mais conectadas, mas o que a gente orienta é sempre buscar informação de qualidade, né? Com serviços especializados, com pessoas especializadas, mas tem caminhado para um melhor conhecimento sim. Até principalmente para os benefícios do leite para o bebê, né, que reduz infecções, quando essa criança adoece, ela se recupera de forma mais rápida. Para a mulher também tem benefícios, né, no pós-parto ali reduz o sangramento, o risco de hemorragia. A longo prazo também colabora para a redução, né, da incidência de câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário. Então as pessoas têm aí uma fonte de conhecimento ampla. E é importante falar para aquelas que já foram doadoras ou que desejam doar o leite materno que o Banco de Leite de Rio Preto está em novo endereço há 3 meses, é isso? Isso, nós estamos com um prédio novo, super confortável, né? Voltado para uma melhor assistência ainda para essas mulheres. Estamos na Avenida Filadélfio Manuel Gouveia Neto, número 1900, ao lado do Hospital da Mulher, do CAESME, bem na esquina. É maravilhoso o prédio e convidamos a todas as mamães, as famílias a irem conhecer.
Novas instalações aí, trazendo mais conforto, acesso aí para as mães. E os planos para os próximos meses? Tem alguma coisa aí, passando o mês de agosto, o que vocês pretendem? Temos sim, já na próxima quarta-feira nós vamos iniciar o nosso grupo, né? É um grupo de apoio emocional para as mamães, chama Laços de Leite. Esse grupo vai iniciar na próxima quarta, dia 3, né? Todas as mamães que estão aí com bebezinhos pequenos, amamentando ou não, elas podem participar desse grupo de apoio emocional. Vai ser no auditório do CAESB, que é o prédio do lado do banco, às 9 horas da manhã. Nossa psicóloga vai estar presente, equipe de enfermagem. Então, nós vamos estar iniciando esse trabalho aí. Tá certo. TV Câmara continua acompanhando, então, o trabalho do Banco de Leite de Rio Preto. Priscila, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo cada vez mais informação. Obrigada. Bom, agora o Panorama TVC faz mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre os 77 anos do Instituto dos Cegos de Rio Preto. Até mais. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu nome é Rodolfo Souza Paulino, sou advogado, coordenador da Comissão de Direito à Saúde da OAB de São José do Rio Preto. Eu vim aqui deixar um recado no sentido de que, quando vocês forem buscar um plano de saúde, leiam atentamente seus contratos, observem e tirem dúvidas com a operadora contratante. Havendo necessidade, geralmente na sua cidade, tem a Defensoria Pública que pode orientá-lo e também a OAB. É importante que toda vez que o usuário se sinta prejudicado de algum modo, ele esteja amparado por alguém que tenha conhecimento jurídico, um advogado. Então, na sua cidade tem Defensoria Pública ou a Ordem dos Advogados do Brasil, que poderá indicar um profissional para atender às necessidades de todos. Muito obrigado. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor. Lei municipal criada em julho de 2021 obriga os condomínios residenciais de Rio Preto a divulgarem os canais oficiais de denúncias de violência doméstica. A divulgação deve ser feita com cartazes ou placas nas áreas de grande circulação de moradores.
O objetivo é inibir a violência familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial do Poder Legislativo e durante a programação da TV Câmara Rio Preto. Bom dia, meninas. Hoje eu tô toda tecnológica. Esse tal de meu SUS digital é uma belezura. Tô chocada. Se preciso tomar uma vacina, é só ir ao UBS com meu documento e celular e pronto. O meu histórico já fica aqui no aplicativo. Se você não baixou, tá dando mole. Então é isso, galera. Eu mesma não deixo minha proteção pra trás. Vacina é sempre, viu? Panorama TVC está de volta e nós falamos agora sobre os 77 anos do Instituto dos Cegos de Rio Preto. A entidade comemora aniversário na próxima segunda-feira. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Regiane Pires, que é fisioterapeuta. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, é um prazer enorme estarmos aqui falar da nossa instituição, que tem 77 anos de história, né? A nossa história lá em 1948, quando o Instituto foi fundado, ele, a princípio, era uma casa-abrigo, né? As pessoas, antigamente, falando da deficiência, era um lugar onde eles ficavam para que as famílias levavam e deixavam lá. E aí, no ano de 98, o ano que eu entrei, já estou lá, né, há tantos anos, começou-se a pensar nessa formatação do que hoje, ao longo desses mais de 27 anos, aí, a gente se tornou, né? E falando da nossa história, né, é bom a gente lembrar que antigamente, lá no ano de 2003, nós já fomos um ensino regular, de primeiro a quarto ano, né, escolar, e aí depois, em 2010, veio o SUS, né, que foi um grande passo dentro da instituição, onde a gente realmente teve esse foco dentro da reabilitação e habilitação visual hoje, referenciado pelo Ministério da Saúde. Em 2012, essa escola foi extinta, né, e a gente mudou de sede nesse ano, e hoje, atualmente, né, a gente está lá na nossa sede com obras, né, ampliando aí a nossa expectativa até dezembro, que, né, a gente inaugure a nossa quadra, que é um grande avanço que a instituição tem, mas com o objetivo principal, né, de habilitar, reabilitar de 0 à terceira idade, né, uma vez que a gente atende Rio Preto, onde é a nossa sede, e mais 102 municípios. Então, se a gente pensar que dentro do estado de São Paulo, né, existem outros serviços de reabilitação visual, o nosso é o maior, justamente por conta do número desses municípios que a gente atende. É isso, Regiane. E como você falou, já está há muitos anos, há 27 anos lá no Instituto, é isso? É isso, há 27 anos, né? O seu Romiro, nosso gerente, está lá há 33 e eu estou há 27, né? Então, eu fiz parte da primeira profissional ali que estava se montando a equipe multidisciplinar para que a gente fosse hoje esse trabalho de referência, né? Porque o nosso objetivo principal, né? De acordo com essa faixa etária que esses usuários chegam, a gente faz uma avaliação, a gente vai dividindo os grupos ali e aí a gente vai buscando o que, de fato, eles precisam para voltar para a sociedade, que eu acho que esse é o primeiro grande passo, né? Existe hoje as crianças incluídas, a gente tem inclusão, a gente fala de acessibilidade, tantas coisas aí que vieram ao longo do caminho, mas de importante mesmo que a gente busca é que quando essa família ou esse adulto chega lá, é que ele tenha e resgata de novo a importância para ele voltar para a sociedade. Porque, assim, quando a gente fala de deficiência, já é um tabu enorme, né? A pessoa com deficiência, como se ele fosse limitado a algo. E é isso que a gente busca, principalmente na nossa condição, que é a visão, que ela impacta muito diretamente, né? O mundo é visual. Desde que a gente nasce, tudo a criança, ela, né, tendo a visão, ela vai buscar. E esse adulto, principalmente, quando ele chega, nessas famílias, quando elas nos procuram, de alguma forma, que já são encaminhados, é um luto muito grande, porque é como que se não tivesse mais o que ser feito. E é isso, é essa grande questão que a gente busca, é mostrar que ele é o protagonista dessa história, que ele tem importância, que ele tem, sim, algumas coisas limitadas, mas que a gente tem outros canais sensoriais, e é isso que a nossa equipe, que as nossas oficinas trabalham para que ele volte aí a mostrar para, né, para todo mundo aí que ele tem uma potência enorme ainda pela frente. Isso, vocês sabem que cada pessoa que chega lá tem um grande potencial para se desenvolver, né? E esse atendimento é feito de forma especializada e individualizada, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Isso. Hoje a gente tem uma porta de entrada que é via UBS, né? Que é a Guia de Referência e Contra-Referência, referenciado aí por essas
né, reabilitação visual, mas a gente recebe hoje, né, de hospitais, de grandes serviços já encaminhando quando se detecta algo ali nessa questão da visão, né, seja total ou seja parcialmente ali. E ele chegando, a gente faz uma avaliação multidisciplinar e a gente avalia de aonde ele vai se inserir melhor, né? Porque muitas vezes, por exemplo, o adulto, né, que a gente fala que é um setor que a gente tem que é o centro-dia, né, que são oficinas especificamente voltadas para ele dentro de artesanato, de oficina Braille, do ensino Braille, da musicalização, que hoje faz muita diferença, a parte de esporte também, que você vai resgatando toda essa autonomia, toda essa condição, essa vontade que ele vê que ele tem potencial. E aí a gente vai direcionando esses setores. Basicamente, hoje, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa OSC, né, nós temos 3 grandes setores. A gente fala quando as crianças chegam, né, que é uma base importante. Hoje a gente tem um número muito expressivo de crianças prematuras extremas e que ficam com a condição da retinopatia da prematuridade, né, e aí ela já vai ter o atraso. Então, assim, a gente trabalha muito em rede, então a gente tem esse setor que é o ambulatório. Depois a gente tem um importante setor que são as crianças que já vão para as creches e a educação infantil, e ali começa a sua vida no ensino regular, né, ele precisa estar lá no ensino regular e aí ele vem no contraperíodo para esse apoio pedagógico que a gente fala, e o adulto. E esse adulto, né, dentro dessa condição, é onde ele também chega, né, e muitos deles ainda estudando, fazendo cursos e buscando outras questões, que a gente também vai focando para que ele tenha essa habilitação e essa reabilitação dentro das suas funções e especificidades ali de cada um, porque é isso, a especificidade é de cada um. Então, são trabalhadas habilidades motoras, também o uso das bengalas, né, de acordo com a necessidade de cada um. Isso, e aí ele inserido no serviço, aí a gente vai direcionar o que de fato a gente quer que ele tenha autonomia. Então, assim, uma grande primeira oficina aí que a gente fala, que é a orientação à mobilidade, por exemplo, que é com o uso da bengala, né? Importante falar que a gente hoje trabalha com 3 cores diferentes, né? E desde 2024, hoje é lei essas cores de bengalas, né? E lá em 2018 também a gente teve o primeiro grande passo aqui, a gente trouxe para Rio Preto isso, nós participamos em São Paulo, aí agora é lei, e essas cores de bengala, porque quando a gente fala de bengala, ela é um recurso tecnológico, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, todo mundo se associa a ferramentas, em celulares, em computadores, né? Mas a bengala longa, que é aquele recurso que a pessoa com baixa visão ou deficiência visual total, ela precisa, é um recurso tecnológico. E essas cores diferenciam de que maneira? A bengala branca, para a pessoa totalmente cega, a bengala verde para a pessoa que tem baixa visão e a branca e vermelha para a surdo-cegueira. E essas condições, né, ambas, têm o objetivo principal de promover a autonomia e a segurança no ir e vir, só que dando condições das cores no campo de visão, na quantificação de visão ainda que ele apresenta. Tá certo. Bom, é importante que a gente fale sobre isso para as pessoas entenderem também, né, sobre essas atividades. E você falou sobre recursos tecnológicos. Além da bengala, tem muitos outros recursos que promovem a inclusão, né? Isso. E aí a gente tem, sim, hoje a tecnologia assistiva, a gente tem uma sala, né, muito bem estruturada em recursos tecnológicos, e essa tecnologia para a pessoa com deficiência visual faz ela, assim, ganhar uma autoestima, ganhar um empoderamento, assim, absurdo, porque hoje ele tem o seu celular, entendeu? E ele vai conseguir ter ali os seus grupos de WhatsApp, as suas redes sociais, e é tudo isso agregado àquilo que o mundo hoje caminha, né, que é a tecnologia. A gente tem lá todos os instrumentos, gente, fora as lupas eletrônicas, fora os recursos que a gente tem associado nas crianças, né, ou os adolescentes na escola, que hoje também claro que a máquina Braille, né, que é o grande diferencial ali, que é o caderno deles, vamos dizer assim, né, quando eles são alfabetizados no Braille, ele não vai deixar de existir. Mas agregado a isso, hoje a gente tem toda a tecnologia que favorece o aprendizado, que ele siga em pleno aí na sua vida escolar e de faculdade e assim sucessivamente. Tem lá equipamentos que ampliam as letras, né, para que eles consigam ler. Alguns outros equipamentos que leem também os livros, né? A gente tem lá na sala, a gente tem a lupa Wacer Plus, né, uma lupa interessante, né? Então, se a pessoa tem baixa visão, ela faz ali a ampliação da letra, seja um livro que ele queira ler, um artigo, ou mesmo uma bula de remédio. Por exemplo, muitos adultos, né, diabéticos, que é uma das patologias que pode levar a essa condição, eles têm toda essa autonomia ali na leitura. E se for o cego total, ele tem um fonezinho que também vai fazendo essa audiodescrição. Então, assim, são alguns dos exemplos que os deixam aí muito pleno na tecnologia.
Bom, além dessa parte do ensino, vocês realizam também eventos culturais, esportivos, para que eles desenvolvam outras habilidades também. É muito importante falar, porque assim, hoje a parte do esporte, né? Quando a gente fala assim, fisiologicamente da perda visual, é muito característico aquela perda de... Ele cai com a cabeça para frente, ele anterioriza o ombro, ele perde aquele movimento de sucessão de movimentos. E aí, quando você leva para as nossas oficinas, na parte do esporte, na parte da academia, no goalball, né, que é um esporte exclusivo para as pessoas com deficiência visual, ou mesmo judô, você ganha toda, além dessa destreza motora, né, você ganha também autoconfiança. E hoje, a gente tem vários atletas, né, que competem no judô paralímpico, né? A gente está agora com um projeto muito legal do esporte que reativou o goalball, né? Nós já tivemos lá no passado, depois ele ficou alguns anos sem, e agora um projeto importante, a gente está com ele para as crianças e adultos, né? Que é um esporte exclusivo para as pessoas com deficiência visual, e tudo isso resgata muito o que a gente quer nessa pessoa, né? Que ele tenha vida de novo, né? Que ele tenha amor a essa vida, né? Mesmo sem a visão. É isso, resgata as habilidades, a autoestima e promove a inclusão aí fora do Instituto. Tá certo, Regiane. Gostaria que você falasse, então, como que a população pode contribuir com o Instituto dos Cegos, de que forma que vocês captam aí os recursos para essas atividades? É importante, assim, a gente precisa muito dessa sociedade, a gente precisa muito desse apoio, dessas doações em si, né? A gente tem algumas parcerias importantes com o nosso município, com a assistência, né? E com a educação, vias aí de regra desses trabalhos, mas a gente precisa muito dessa sociedade. A gente está aberto, né, de segunda a sexta, a gente convida muito, sempre que a gente tem oportunidade, eu acho que é legal, quando a gente fala muito, que as pessoas vá conhecer, vá ver esse trabalho acontecendo, e a gente, né, aceita qualquer tipo de doação, né, porque assim, quando a gente fala numa bengala longa, né, que é o recurso mais básico ali, que essa pessoa, quando perde a visão, necessita, ela custa mais de R$140. Então, assim, não é nada muito barato. E isso a gente precisa muito, né? É um trabalho ali, a nossa OSC, há 77 anos, buscando muito. Então, a gente precisa muito das doações, seja, né, em espécie, seja de forma presencial, né? Do que a população quiser, a gente está aberto e a gente necessita muito dessa ajuda. Tá certo. Bom, e para quem necessita desse acompanhamento, desse serviço, de que forma é feito? Existe um encaminhamento do setor de saúde? A gente pode nos ligar, né, 17-3355-5000, que as meninas ali orientam, mas normalmente chega até lá, e aí mesmo que ele não tenha nenhum encaminhamento, né, de repente, como acontece às vezes, porque eu tenho uma pessoa na família que está perdendo a visão, mesmo que ele não se referencie em nenhum UBS, ele pode chegar até nós, a gente faz a triagem e depois a gente organiza essa documentação. Mas hoje, a nossa porta de entrada é a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde, onde ela solicita ali a guia, que é uma guia de referência e contra-referência, que é onde a gente referencia e o SUS dá uma ajudinha ali de custo ali dentro dessas tabelas. Mas é a guia de regulação via UBS, a nossa porta de entrada. Tá certo. Bom, vocês estão comemorando aí o aniversário da entidade, 77 anos. Vai ter mais comemorações por esses dias? Amanhã a gente tem um almoço bem legal, assim, promovido da instituição, né, da nossa diretoria para os nossos funcionários, né. Hoje a gente teve uma apresentação linda ali na praça ao lado, na Praça dos Escritores, né, também de um projeto musical que a gente trabalhou durante 2 anos, né, e a gente fez com eles, né, com as crianças, com adultos, né, e amanhã o almoço, e a semana que vem a gente tem algumas atividades ali acontecendo, mas que esses 77 anos faz muita diferença na vida de cada um ali. Tá certo. Parabéns para o Instituto dos Cegos, parabéns pelo trabalho realizado, para você que está há tantos anos lá e todos os colaboradores. É um prazer, né, essa oportunidade. Eu agradeço muito em nome da nossa instituição, da nossa diretoria, do nosso presidente, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. E eu peço, né, quem quiser, curiosidade, quiser nos conhecer, a gente está de portas abertas a recebê-los. Muito obrigada. Tá certo, obrigada. Bom, e a Prefeitura lançou o edital para os interessados em estabelecer comércio nos quiosques da represa. O prazo para apresentar propostas termina no dia 4 de setembro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico publicou edital para permissão de exploração comercial de quiosques em espaços públicos. O objetivo é revitalizar áreas de convivência, gerar novas oportunidades de negócios e ampliar a oferta de serviços e lazer à população. O processo contempla os quiosques localizados na Praça de Alimentação Arlindo Massi, no Parque da Represa Municipal. Além de incentivar a economia local, a presença dos quiosques em funcionamento contribui para atrair visitantes,
diversificar opções de alimentação e produtos, além de promover maior dinamismo e segurança nos espaços públicos. O prazo para entrega das propostas termina dia 4 de setembro, uma quinta-feira. Os interessados devem se cadastrar no portal de compras da Prefeitura no www.riopreto.sp.gov.br. Os interessados podem acessar o edital completo e participar do processo. E agora conferimos as vagas ofertadas pelo Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. São mais de 2.000 vagas disponíveis. Confira. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 2.398 vagas abertas nessa semana. Destaque para os cargos de operador de caixa, com 197 vagas, repositor, com 145 vagas, auxiliar de limpeza, com 134 oportunidades, vendedor, com 89 vagas e atendente de fast food, com 65 vagas disponíveis. A lista completa de vagas pode ser consultada no site da Câmara Municipal, riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na parte superior do portal, basta clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você pode também conferir a lista completa e se candidatar aos cargos ofertados no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego pelo telefone 3211 4950 ou pelo WhatsApp 99739 8710. O Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal do YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo riopretense você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br, e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.